Olá, amada! Seja bem-vinda a mais um Encontro entre Amigas, o nosso encontro de toda sexta-feira. E como você pode ver, nós vamos mais uma vez estudar a Bíblia juntas. Hoje, nós vamos aprender mais sobre Mateus capítulo 6, verso 25, que é uma continuação do sermão que Jesus pregou, o tão conhecido Sermão da Montanha. Aqui no canal eu já fiz outro estudo da Bíblia comigo com outros versículos desse mesmo capítulo e eu vou deixar marcado no card para você conferir depois se você ainda não assistiu. Mas hoje nós vamos começar apenas com o versículo 25. E normalmente nas Bíblias, esse trecho das Escrituras, ele traz um título como Preocupações da Vida, Ocupações da Vida. Hoje nós vamos ficar aprendendo mais a fundo o que esse primeiro versículo tem a nos dizer. Como você sabe, eu sempre gosto de começar usando o código de cores da Bíblia. Eu tenho essa mesma tabela disponível para você baixar no nosso blog, com os quadradinhos em branco para você preencher nas cores que você preferir. Eu sempre faço o meu estudo antes na minha Bíblia para depois trazer aqui para vocês. Então, o meu estudo ficou assim na minha Bíblia. Eu coloquei mais esse cardzinho aqui para complementar a anotação. Eu já passei desse versículo, então eu já estudei um pouquinho mais, mas hoje nós vamos nos ater ao versículo 25. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é marcar usando a cor do código de cores, que é referente à sabedoria e instrução. Afinal, estamos recebendo de Jesus uma instrução sobre a nossa vida. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Vamos marcar todo esse trecho. Nesse versículo, o que me chama a atenção é que Jesus começa dizendo, não se preocupem. Em algumas versões diz, não vos inquieteis ou não andeis ansiosos. Por que Jesus fala para a gente não se preocupar? Vamos analisar mais a fundo a raiz dessa palavra. Então, o dicionário nos ensina que a palavra preocupação, do latim, significa ocupação prévia, ideia fixa, permanente, dominante e antecipada, ou seja, pré-ocupação. Seria nós nos ocuparmos antes do tempo. O prefixo da palavra pré na língua portuguesa, que sugere antecipação, e a palavra ocupação. Então, a preocupação nada mais é do que uma ocupação antecipada sobre alguma coisa, uma ideia fixa que fica ocupando a nossa mente. Então, em relação a que Jesus está dizendo que não devemos nos preocupar com nossa própria vida. Ou seja, aqui no original grego, vida seria fôlego de vida, ou seja, tudo que envolve quem somos, a nossa essência. E ele diz que não devemos nos preocupar em relação à nossa própria vida quanto ao que comer, beber, nem vestir. Então, por que o Senhor nos dá essas direções? A primeira coisa que temos que entender é que a preocupação excessiva normalmente está relacionada às preocupações com as coisas do mundo, ou seja, coisas dessa vida que nós levamos, comer, beber e vestir. Devemos nos ocupar com as coisas certas, questões fundamentais da vida, e deixamos a gestão sobre as coisas materiais aos cuidados do nosso Pai. Vamos fazer esses registros aqui. Amada, observe comigo. A preocupação excessiva com as coisas do mundo, ou seja, comer, beber, vestir. Essa preocupação é aquilo que ocupa toda a atenção dos que vivem sem Deus. Por quê? Porque nós, quando sabemos a nossa identidade, quando descobrimos quem somos em Cristo, nós não precisamos nos preocupar com o que vamos comer, beber ou vestir, porque sabemos que Deus cuida de nós. Aqueles que vivem sem Deus chamam isso de responsabilidade, mas na verdade é uma preocupação disfarçada de responsabilidade. É claro que nós precisamos compreender
que nós, como filhas amadas de um Deus amoroso, não devemos colocar toda a nossa ideia fixa, nosso pensamento prévio, dominante, essa ideia antecipada em relação a coisas básicas. Tem um comentarista que falou algo que me chamou muita atenção. Ele disse o seguinte: essa preocupação mencionada por Jesus nesse versículo rebaixa o homem ao nível de um animal que se preocupa apenas com as necessidades físicas. Eu acho que isso deve muito entrar aqui no nosso estudo. Então observe, o homem que vive preocupado constantemente com o que comer, beber ou vestir, ele está agindo apenas no campo das coisas materiais, quase como se fosse um animal, porque o animal ele acorda todos os dias para isso, para o seu sustento, ele caça para se alimentar e ele tem aquele instinto. Nós, seres humanos, somos criados por Deus para muito mais do que isso. Então o Senhor continua dizendo que essa nossa preocupação quanto ao que comer ou beber, ou com os nossos corpos, ou seja, o cuidado com aquilo que vamos vestir, ou seja, como vamos nos cobrir, como vamos nos aquecer. Nós não devemos ter isso como preocupação principal. Por quê? Porque ele diz, não é a vida, ou seja, o fôlego de vida que você recebeu, a sua essência, mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Então, a sua vida, minha amada, ela é mais. Vamos destacar isso. Sua vida é mais. Você tem assuntos eternos para perseguir. Nós, como filhas amadas de um Deus amoroso, sabemos que estamos vivendo nessa terra de passagem e que temos valores eternos para perseguir. Sabemos que a nossa vida é muito mais do que comer, beber e vestir. Nós nos preocupamos com o nosso espírito. Nós sabemos que precisamos alimentar o nosso espírito. A nossa mente está, como diz o apóstolo Paulo, pensando nas coisas que são do alto. Então, olha como Jesus enfatiza para que entendamos que a nossa vida é mais do que essas coisas terrenas, do que essas coisas materiais. É claro que o Senhor não está aqui dando respaldo para que nós vivamos de forma descuidada e relaxada, ou seja, sem trabalhar, sem produzir. É tanto que o apóstolo Paulo faz uma advertência na carta aos Tessalonicenses que aquele que não trabalha não coma. Aqui o que Jesus está dizendo é que a nossa mente não pode estar preocupada, ou seja, com essa ideia fixa em todo o tempo, o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir, como que eu vou me manter, como que eu vou conseguir lidar com as questões dessa vida. Então, olha só, nós devemos nos ocupar com as coisas certas e nós precisamos entender que essas coisas certas vão além dessas questões materiais. Então, olha só, ocupe-se das coisas certas, as questões fundamentais da vida, que são os assuntos eternos, os valores eternos que nós mencionamos aqui. São essas coisas certas que nós devemos nos ocupar. E observe que é ocupar, não preocupar, ou seja, ocupar-se antecipadamente, mas ocupar naquele momento, naquele ponto da nossa vida, com as coisas eternas. E a gestão das coisas materiais, ou seja, aquilo que está tentando nos preocupar, nós deixamos essa gestão nas mãos do nosso Pai amoroso. Então, amadas, assim finalizamos o estudo desse verso de Mateus, capítulo 6, verso 25. Como eu falei para você, eu fiz esse estudo aqui na minha Bíblia. Esse papelzinho eu colei com fita transparente, aquela fita adesiva transparente, porque quando às vezes a gente cola usando cola bastão, a gente perde um espaço aqui nessa parte de anotar. Então eu estou usando bastante colar as anotações com a fita transparente, porque me permite abrir sem perder nenhum espaço. E desse lado aqui não rouba o que eu escrevi, ó. A fita tá aqui em cima, você consegue ver o brilho dela, mas eu consigo ler o que eu já escrevi nessa parte aqui de trás do meu estudo. E claro, não desanima, se você não tem uma Bíblia que tem espaço para fazer anotação lateral, você pode encher sua Bíblia com esses cartõezinhos e ir fixando os estudos que você vai fazendo. Olha, eu vou te mostrar aqui.
Eu estou fazendo um estudo aqui no livro de Ageu e mesmo a minha Bíblia tendo esse espaço na lateral, eu acabo enchendo muito rápido. E olha que eu ainda estou no versículo 7 do capítulo 1. Ainda tem todos esses versículos para serem estudados. Então, claro que não vai caber aqui. Então, o que é que eu vou fazendo? Eu vou colando essas notas. Essa aqui só me faltou escrever tudo com essa cor aqui, porque aqui ficou um pouco difícil de ler por causa do contraste de cor. Eu estou pensando até se eu troco essa nota por um papelzinho mais claro. Mas é só para você entender que você tem como pegar uma Bíblia que não tem espaço e colar as tuas anotações desse jeito, usando a fita transparente, que não vai precisar perder espaço na tua Bíblia e você vai conseguir montar o teu estudo. Agora conta para mim nos comentários, gostou do estudo de hoje? Ficou alguma dúvida? Claro que após você terminar esse momento, sempre faça uma oração, sempre peça ao Senhor para revelar ao teu coração coisas que Ele quer acrescentar à sua vida. A Bíblia ela é muito personalizada, o Senhor fala conosco de maneira muito pessoal. Às vezes o que Deus revela a mim não é o que Ele vai revelar a você. Ele vai trabalhar com você de forma específica e especial. Então, por isso que eu não quero que você se preocupe em copiar o meu estudo, mas que você aprenda como fazer, para que você possa fazer as suas próprias descobertas. Claro que você também pode se valer de comentários bíblicos, dicionário bíblico, porque isso ajuda bastante quando estamos fazendo o estudo da palavra. Vou ficar aqui aguardando o teu comentário. Que a paz do Senhor esteja no seu coração, fica com Deus e nos vemos no nosso próximo vídeo. Tchau!